Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na correria. Hoje foi um dia bastante agitado, né? Ontem não fiz live, nem avisei, porque ontem foi formatura da minha sobrinha, né? E aí, com a confusão, não avisei as pessoas. E hoje que eu não parei o dia inteiro, como vocês podem ver, para piorar, o meu ring light está bambo. E eu não sei como resolve isso, estou tentando, mas ele fica bambo, terminantemente bambo. Eu não consigo que ele se comporte direito. Não, nem escorando ele no... Pronto, acho que agora foi. Escorei ele no microfone, para vocês verem a situação. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Então hoje eu também tive na correria, não tive nem tempo de fazer a arte para live, né? Então já viu, né? Uma correria só. Hoje eu vou dizer para vocês que eu não vi nem qual é o texto do Evangelho. Hoje é tudo no improviso, né? Então vamos ver aqui. Primeiro deixa eu ver se eu estou no ar. Acho que está tudo certo. Também a Gracinha me viu, então devo estar no ar mesmo. Mateus, vai ser capítulo 1, 18. Ih, o bicho vai pegar. Tá. Ai, mas tudo bem. Hoje aqui no Rio tá chovendo. Chovendo mesmo. Ontem já choveu bastante de madrugada. Boa noite, Bernardo. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, Gracinha. Ontem foi a formatura da Júlia, filha mais nova da Celina, né? Então foi uma confusão. Choveu muito aqui na cidade, mas a minha rua é muito alta, né? Por isso eu digo que se tiver problema de chuva na minha rua, o Rio de Janeiro, metade dele está afundado, né? Amanhã é sexta-feira eu não costumo fazer live, né? Mas essa sexta-feira vai ser especialmente interessante, porque eu vou, junto com os jovens, né, distribuir comida para os miseráveis. Aí sábado eu vou fazer uma celebração da palavra de manhã, de tarde tem um churrasquinho para ir, depois tem a celebração da palavra, depois tem a live. Aí eu vou descansar. Domingo eu subo para a comunidade, faço uma celebração da palavra, depois tem uma missa com o bispo. Depois eu almoço. Depois do almoço eu descanso um pouquinho e tem a missa da noite. Depois da missa da noite eu vou descansar de novo mais um pouquinho. Segunda-feira é trabalho. Então já viu que o negócio vai ser o bicho. Essa correria só, né? Mas tá bom, né? Isso aí é assim mesmo. Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José,
E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele veio para salvar o povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado, e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Esse evangelho, ele tem uma conotação toda especial nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Sabe, vamos pensar assim. Jesus veio ao mundo no momento de uma crise profunda, né? Porque Israel estava tomada, né, território israelense, território palestino, o território até um pouco mais acima, tudo aquilo ali era tomado à força pelo Império Romano. E óbvio que havia as tensões políticas entre os fariseus, os saduceus, os herodianos, né? E tinha mais uma crise. José e Maria. E sabe, não adianta a gente dizer, mas Maria estava grávida do Espírito Santo, porque, pessoal, naquela época o povo não podia nem imaginar um negócio desse. Né? Então era uma situação extremamente crítica. E eu fico pensando como a gente não ouve no Evangelho. Porque nós estamos num período de uma extrema violência contra a mulher. Né? Atualmente nós temos situações assim terríveis. Nós temos homens que são ex-ficantes, não são nem ex-namorados, que acreditam que a ex-ficante está saindo com outro rapaz, porque não estava, vai lá e tenta matar ela com o carro, tenta atropelá-la para matá-la. Né? Eu fico imaginando um homem desses, né, com a noiva grávida, eles matavam. Eles matavam. Ainda mais numa realidade como essa, onde eles viviam, que seria lícito fazer isso. Se esse povo está matando mulheres, quando é ilícito, quando o feminicídio tem a maior pena da nossa sociedade, mesmo assim eles matam, imagina nessa situação. E aí você vê como o Evangelho ele é subversivo. O Evangelho ele é naturalmente subversivo. Essa que é a graça dele. Bernardo subversivo, sim. Porque
o que se esperava? Se esperava que matassem Maria. Era socialmente aceito que matassem Maria. Mas isso não acontece. E olhem bem. Alguns vão falar assim, não acontece porque o anjo falou. Não. Observem bem. Observem o texto. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Né? Opa! Cônego Câmara, boa noite, paz e bem. Que honra tê-lo aqui na live. Então observem bem. José era um homem justo. Ele tomou a decisão. Oi, Cristina, tudo bem? Boa noite, paz e bem. José tomou a decisão de não matar Maria, de não denunciar Maria, de não condená-la à morte antes do anjo falar. Numa sociedade onde nós estamos tendo o horror do feminicídio, casos e mais casos de feminicídio, nós temos o testemunho de José, um homem justo, que mesmo se sentindo traído, mesmo com o coração machucado, mesmo amargurado, ele não se propõe a matar uma pessoa. Ele não está disposto a isso porque ele é justo. E justo nessa época significava ele segue o que o Senhor ensinou. O Senhor nunca ensinou o ódio. O Senhor nunca ensinou a raiva, o desprezo com a pessoa, o desrespeito com a mulher. Nunca. É por isso que o primeiro instinto de José é: não vou denunciar Maria. Vou rejeitá-la em segredo. E ao fazer isso, José, de certa forma, trazia a culpa para ele. Ele assumia a culpa que não era dele. Ele assumia a vergonha que não era dele. Ele se expunha para não expor Maria. Que ensinamento lindo! É impressionante como Jesus começa, no ventre de Maria, a mudar as realidades. Jesus coloca claramente a nossa vivência em xeque quando ele é concebido. Ele mostra que essas pessoas que pregam ódio, que falam de uma honra que justifica a morte, não estão seguindo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não seguem os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus vem num lar onde Maria, moça que conhecia a Sagrada Escritura, mas era uma mulher, né, então indefesa, nem era considerada pessoa pela sociedade, aceita aquilo que pode condená-la à morte, porque ela sabe da importância daquela gestação. Maria conhecia a Sagrada Escritura. Maria ouve aquilo e sabe. E José, homem justo, disposto a trazer o opróbio para ele, a vergonha para ele, tudo para ele, para poupar Maria, porque ele sabe que a vida vem em primeiro lugar. E aí eu fico pensando, o que leva esses dois a essa atividade? Eles, na verdade, representam o que a gente chama de resto de Israel. Aquela porção do povo que é fiel ao plano de salvação. E é interessante porque o resto de Israel é também o resto social.
Nem Maria nem José eram ricos, nem Maria nem José eram nobres ou tinham uma condição estável. Maior prova disso vem quando Jesus nasce, que eles não têm sequer um lugar para estar. E é muito interessante porque as pessoas ficam preocupadas com a frase, né? Não tenhas medo de receber, não tenhas medo, não tenhas medo. Essa frase só foi dita porque ele tinha medo. E é natural que ele tivesse medo. E é bonito que ele tivesse medo. Porque se ele não tivesse medo, aquilo não era valioso para ele. Ele não quer rejeitar Maria porque Maria é amada por ele. Sabe, se você realmente ama uma pessoa, né, você se preocupa com ela além de qualquer coisa. Você está disposto a fazer qualquer atividade além de qualquer regra social. De vez em quando as pessoas falam assim, Bernardo, você isso, você aquilo, mas eu amo a pessoa. Esse fim de semana vai ser extremamente puxado para mim. E as pessoas falam, mas por que você vai fazer isso? Porque eu amo as pessoas. Não é uma questão de um compromisso. É uma questão de amor. Na verdade, o compromisso vem do amor. Quando eu me dedico a pregar a palavra nos mais variados lugares, como eu vou fazer nesse fim de semana, eu não faço porque eu tenho um compromisso. Eu faço isso porque amo. E por amar, eu tenho esse compromisso. Mesma coisa foi José e foi Maria. Maria, por amor à palavra do Senhor, por amor ao plano de salvação, aceita aquilo que poderia ser a sua sentença de morte. José, por amor a Maria, porque ele ainda não entendia que era o plano de salvação que estava sendo realizado, defende Maria. O amor, ele entra nessa relação para acabar com a crise que estava sendo criada. Jesus, ele começa a resolver os males do mundo ainda na barriga da mãe e nos ensina que nós devemos pensar assim. Você vê um pobre no meio da rua, o que você vai fazer? Você vai amá-lo. Aliás, isso não é mais nem uma palavra minha, né? É uma palavra do Papa Leão XIV, de Lexi te, eu te amei. Segunda-feira agora eu tive na festa popular de Natal, né, com a comunidade do povo de rua. E o deputado Raymond estava para começar a dar uma entrevista, apareceu uma senhora irritada. Não, porque semana passada eu estava em tal lugar, a moradora de rua deu na minha cara, cortou o meu rosto. O que vocês vão fazer? Mas, senhora, é um assunto de prefeitura. Ela queria provocar o deputado. E aí, num dado momento, ela falou assim, a polícia disse que era para eu comprar um spray de pimenta para jogar na cara dessas pessoas. E foi muito interessante porque o deputado falou assim, mas a senhora é uma pessoa que tem humanidade, a senhora não vai falar isso. E a mulher se revoltou. Não me venha com direitos humanos! Não sei o quê. Pessoal, a mulher ficou tão brava. Ela ficou tão irritada. E gritava, não me venha com direitos humanos. Sinceramente, pessoal, eu achei que havia um risco até dela tentar bater no deputado.
Eu sinceramente achei isso. E ela foi embora. Aí, logo em seguida, tinha uma senhora, moradora de rua, tentando vender umas balinhas, porque ela precisava de R$ 4 para inteirar o chinelo para o filho dela. E eu fui lá e dei R$ 4 para ela. E ela comentou assim: sabe, ninguém apanha do povo de rua sem motivo. Eu fico pensando, por que aquela mulher se revoltou quando a gente falou em humanidade? Por que as pessoas se revoltam quando nós falamos sobre direitos humanos? Você é contra os direitos humanos? Então você provavelmente apedrejaria Maria porque ela havia feito algo de errado, né? Porque a vida é um direito humano. A proteção integral da vida é um dos direitos humanos. Você apedrejaria Maria? Sabe, é muito interessante como, se você pensar a profundidade dessa coisa, né? Porque hoje em dia as pessoas mentem. Elas dizem assim: eu odeio o pecado, mas eu amo o pecador. É mentira. A imensa maioria das pessoas ama o pecado e odeia o pecador. Como é, Bernardo? É. Porque as pessoas, elas têm uma punção, uma obsessão com o pecado. Elas saem na rua vendo pecado. Entendeu? Fulano está pecando, cicrano está pecando, aquilo ali é pecado. Quando entra na igreja é pior ainda. Ah, pôs a mão assim, em vez de pôr a mão assim, pôs a mão assim, é pecado. Ah, não olhou para ver se tem uma migalha da hoxa, é pecado. Ah, está aparecendo o ombro, é pecado. Então, ou seja, elas querem ver o pecado, elas amam o pecado. Quando vem uma pessoa que pecou, ou que elas acham que pecou, elas já começam: fulano não presta, né? Aquela ali é uma perdida. Ih, essa aí, melhor nem se gasta, isso aí é caso aí, não vale nada. Não vale nada por quê? Porque é pecadora aí, pecadora. Eu fico pensando, será possível que essas pessoas não entenderam nada com o evangelho de hoje? Essas pessoas apontariam o dedo para Maria. Criticariam José. Por que José não fez Maria pagar pelo pecado? Né? De vez em quando eu ouço: diácono, você tem que falar mais sobre pecado na sua homilia. Eu falo: é raro fazer isso. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Como meu coração não está cheio de pecado, né? Sabe, é impressionante como as pessoas não vivenciam isso. E o mais interessante é como elas se pegam naquilo que não é importante, na frase "não tenhas medo", em vez de pegar naquilo que é importante. Que José era justo e, por ser justo, ia poupar Maria, mesmo achando que ela estava em pecado. Por quê? Porque a verdadeira justiça, ela é exercida através do amor. Ninguém é verdadeiramente justo. Nenhuma pessoa é verdadeiramente justa se ela não deixa o amor cuidar de todas as suas
decisões. Seu amor não é aquilo que guia ela. Peraí, eu estou recebendo uma ligação de. Pronto, foi. Era uma ligação de spam. Se uma pessoa, se o que aquilo que guia a pessoa não for o amor, a pessoa pode conhecer a Sagrada Escritura inteira. Ela pode, se for católica, conhecer o catecismo inteiro. Saber o Código de Direito Canônico de fio a pavio. Conhecer a doutrina social da Igreja da primeira à última página. Se não tiver amor, ela não será justa. Porque a sua ação no mundo não será justa. Agora, o oposto é verdade. Ela pode não conhecer nada, mas se ela realmente amar as pessoas como o Senhor nos amou, como Jesus nos amou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso sereis reconhecidos como meus discípulos. Aqueles que amam são reconhecidos como seus discípulos. Então, nós devíamos nos esforçar para amar e não para ficar condenando as pessoas para lá e para cá. Em todas as situações. De vez em quando o pessoal me questiona, diácono, mas e se fulano quer tentar o pecado entrar na fila da comunhão? Ué, na comunhão. Mas, diácono, ele é pecador. Você pode me garantir que ele está em pecado naquele momento? Mas ele é pecador, mas ele pode ter se confessado antes da missa e você não viu. É possível? Então você não pode exercer esse juízo. Ame-o e pronto. Sabe, às vezes a gente fica numa situação que não faz sentido. Porque a gente se pega excessivamente no detalhe, né, no periférico, e esquece do essencial. Guarde isso na sua cabeça. Deus exerce sua justiça pelo amor. É por isso que a ferramenta de Deus de justiça é a misericórdia. Agora, por que você vai ser diferente de Deus? Já pensou nisso? E para fechar, muitas pessoas perguntam, Bernardo, qual é o nome dele? É Jesus ou é Emanuel? Boa pergunta, né? Sabe como é que eu respondo essa pergunta? Qual é o nome? Abrão ou Abraão? Qual é o nome? Saulo ou Paulo? Várias são as figuras que mudam de nome. Inclusive, várias ordens religiosas. É comum que o padre mude de nome quando é ordenado. Às vezes, até a pessoa que faz os votos temporários muda de nome. Eu que convivo com padres verbitas, não raros mudam de nome. Né? Então eu conheci padre Norberto. Depois eu descobri que ele era Norbert. Tá? Porque ele era alemão. Falava português tão bem que eu achava que era brasileiro, mas era alemão. Meu pároco é Ambu Panayam Baikanatan. Até difícil falar, porque é um Ambu, é um M anasalado, não é um N anasalado. É até difícil falar. Mas todo mundo conhece ele como Padre Natan. Por quê? Porque se entende que existe um nome quando a pessoa está exercendo a sua função.
no nome, vamos dizer, do batismo. Jesus é o nome que ele se apresenta ao mundo. Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é o pão da vida. Jesus é o Cordeiro Santo. Jesus é o servo do Senhor. Mas o nome dele é Emanuel. Deus está conosco. E é por isso que eu me emociono tanto quando a gente na missa fala: o Senhor esteja convosco, que nós falamos, ele está no meio de nós. Que coisa profunda. Ele está no meio de nós. Ele não está apartado de nós, ele não está longe de nós, ele não está separado de nós, ele está no meio de nós, ele está conosco, como esteve conosco lá quando pediu para Abraão sair, como esteve conosco lá com Moisés frente à sarça ardente, ou no povo fugido da opressão do Egito, liberto da opressão do Egito, como estava conosco naquela noite em que a estrela parou sobre um estábulo. Mas ele também estava conosco, entre José e Maria. E aqui, talvez, seja a mensagem mais importante. Deus está conosco para nos ensinar que o amor é a nossa regra, é a nossa norma, é a nossa forma de viver. Amém? Vamos ver a hora. 8h03. Não falei tanto assim, tem vezes que eu falo até 8h07. Essa foi a reflexão de hoje. Amanhã não tem live, não teria normalmente, mas não vai ter mais um motivo, porque eu vou distribuir alimentos aos pobres, aos miseráveis. Né? Sábado vai ter live. Né? Sábado eu vou fazer uma celebração de manhã, uma celebração às 6 horas e a live. Tá? Então, quando eu for fazer a live, eu vou ter feito 3 celebrações. Então, peço que, se eu falar alguma besteira, vocês, por favor, me corrijam. Tá? Por hoje, eu vou deixar a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria e de José, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sábado, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos.